Graça e paz, povo de Deus, família amada do Senhor. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma mulher da Bíblia muito importante que Deus usou para trazer o nosso Senhor e Salvador, né, para as nossas vidas, né? Deus usou ela como instrumento, né, abençoado de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, a palavra de Deus nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Despertado José do sono, fez o que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos ler somente esse pequeno trecho e vamos, assim, falar sobre Maria, né? Maria de Nazaré. E eu vou ler um texto que está dentro da Bíblia da Mulher e que nos fala muito sobre ela. Maria, a história de Maria você vai encontrar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, no Evangelho de João e também em Atos. Tem uma passagem que fala sobre ela. Então, ela passa em todos esses livros, tá? Assim diz no texto, né? Para que nos ajuda a entender mais sobre essa mulher maravilhosa. Nenhum outro ser, né? Nenhum outro ser humano foi mais íntimo de Jesus do que a própria mãe dele, Maria, né? Todos os evangelhos e o livro de Atos falam sobre ela. Ela foi preparada de uma forma especial, né? Para participar do Filho de Deus na Terra. Como mãe, ela é igual a qualquer uma de nós mulheres, né? Mas foi mais abençoada do que qualquer uma outra mulher, por ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Mateus apresenta Maria de Nazaré como uma esposa prometida de José, um homem justo. E quando o anjo Gabriel apareceu anunciando o futuro, né? Futuro nascimento de Jesus, a resposta de Maria revelou a sua perfeita compreensão das Escrituras e a sua disposição em obedecer a Deus, né? Quando Deus enviou o anjo Gabriel para poder falar com Maria, que ela conceberia, né, um filho de Deus, ela obedeceu imediatamente. Ela, lógico, teve medo na hora, mas ela obedeceu, porque ela sabia que quando Deus pede algo, a gente tem que estar à disposição para fazer e obedecer, amém? E também, com certeza, ela ficou assustada, né? De ter que entregar o seu corpo, né? Para ser um instrumento do Espírito Santo, né? Mas Deus é fiel, né? E Ele honrou a vida desta mulher. E ela podia, né? Ela confiou que Deus faria, né? Que tudo corresse bem, né? Que tudo desse certo. E graças a Deus, ela foi guardada por seu marido, foi protegida por Deus, né? E resguardada pelo Espírito Santo e conseguiu fazer a obra que Deus tinha para a vida dela, né? E para as nossas também, né? Aí, como essa notícia era uma notícia muito difícil, né? Para ela, pro seu noivo, né? Mas eles decidiram obedecer. José também ouviu a voz do anjo em sonho e obedeceu, né? Compreendeu que era o querer e a vontade do Senhor na vida da sua noiva, né? Eles tiveram um coração de obediência. E aqui também fala, olha, o cântico de Maria, né? O cântico de louvor de Maria descreve um coração perspicaz, transbordante e de exaltação ao nome do Senhor, né? Que Maria faz um cântico ao Senhor para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. E o discernimento espiritual de Maria também estava sempre entrelaçado, assim, entre sobressaltos, né, entre confiança e às vezes alguns sobressaltos, né, não medo, mas assim,
uma circunstância que acontecia difícil, ela ficava meio preocupada, mas logo ela confiava porque Deus estava no controle de tudo. Por exemplo, quando Jesus, aos 12 anos, se afastou da família, né? Quando eles estavam voltando para Jerusalém, Jesus ficou no templo ensinando os adultos, né? Jesus falando da palavra de Deus, né? Lendo, eu creio que lendo o livro de Isaías, né? Para os adultos e falando dos mistérios de Deus, né? Para os adultos. E quando também acabou o vinho, né, naquele banquete de casamento, né, onde Jesus fez aquele milagre, a mãe dele presenciou o milagre, né, que Deus usou Jesus para fazer, tremendo, né, transformando a água em vinho para que não faltasse a alegria daquela festa, né, e também quando ele falava, né, dos mistérios de Deus, né, quando ele falava a respeito do ministério dele, né, que Deus tinha para ele, ou quando também ela teve que assistir ele ser crucificado. Isso também para ela foi uma dor muito grande, foi uma visão assim desesperadora, com certeza, né, vendo seu próprio filho pregado numa cruz, né, e sendo morto. Mas Jesus sempre respondeu amorosamente a todas essas inquietações de sua mãe, né, e tanto que antes de morrer ele teve um último gesto de ternura ao deixar ela aos cuidados de João. Né? Quando ele estava na cruz, ele pediu para o apóstolo João cuidar da mãe dele. Amém? Ele teve um carinho e um cuidado com ela, sabendo que ela estava preocupada. E aqui também vai dizer assim, ó, Maria e José tiveram outros filhos, né? Eles provavelmente, né, tiveram outros filhos, né, criaram outros filhos, mas Jesus era o primogênito, né? Era o primogênito de Deus, né? O único filho de Deus, né? Ali, criado pelo Senhor. E o primogênito desse casal, porque eles foram ali como se fossem mordomos de Deus, né? Para estarem ali cuidando do filho, né? Do filho de Deus, que era filho deles aqui na terra. E aqui também fala assim, as aparições de Maria aos pés da cruz, né? Ela aparece, né, ali para poder ver o seu filho ser crucificado. Ela ora também depois da ascensão de Jesus, né? Mostra esses lugares onde ela aparece, a sua oração, a sua confiança em Deus, mostra a coragem, né? A coragem dela. E ela também foi uma das seguidoras de Jesus. Que onde Jesus ia, teve vários lugares aonde Jesus ia, que ela ia atrás também, para poder ver o que estava acontecendo com seu filho, né? Para poder acompanhar o ministério dele aqui nesta terra. E ela também, com certeza, foi alvo de perseguição, igual os apóstolos, né? Que todos os seguidores foram alvo de perseguição. E também, aí aqui vai dizer mais assim, aqui, ó, a desconhecida, né, moça, né, donzela, desprezada da cidade de Nazaré da Galileia, ela teve mostrou para nós, né, que ela foi uma mulher, né, uma mulher e uma mãe fiel a Deus, né, e que transmitiu para a geração seguinte a vontade do Senhor. Como que a mulher deve se portar, como deve criar seus filhos, como deve obedecer a Deus. Amém? Então, nós temos muitas passagens aqui que falam sobre esta Maria, esta mulher maravilhosa, que é um exemplo para a nossa vida também. É um exemplo de mulher obediente a Deus, um exemplo de esposa fiel, um exemplo de mãe dedicada, né? Então, assim, a gente tem várias qualidades, né, da Maria de Nazaré que a gente pode tomar para as nossas vidas também. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, vocês vão encontrar passagens falando sobre Maria, José, né, Jesus junto com a família. Você vai achar, eu vou deixar depois na descrição, mas vai estar aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículo 19, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 28. Também temos Lucas 1, 38, Lucas 1, do 46 a 55. Temos também aqui mais passagens no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 50. Nós vamos ter aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Temos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do 2 ao 3. E Evangelho de Lucas, do 8 ao 19. Temos também aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. E João 19, 25. Temos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 12 a 14. E assim por diante.
Ó, João 1,46. Então, assim, se você for olhar nos 4 livros, né, os acrósticos da Bíblia e também Atos dos Apóstolos, você vai encontrar falando sobre esta mulher que foi exemplo da obediência a Deus, que teve a gestação de Jesus, que criou, que fez o que o papel de mãe, até ele completar os 33 anos de idade, ou melhor, até ele completar os 30 anos de idade, onde ele se desgarrou da família e foi também fazer a parte dele, obedecer a Deus e cumprir o ministério dele aqui nesta terra, que foram de 3 anos e meio, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, levando ali os mistérios de Deus para o povo, que o povo entendesse que Deus era o Criador e que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, e que Deus tem lugar, já tem um lugar preparado, uma morada para nós nos céus. Jesus veio para nos trazer consolo, Jesus veio para trazer cura, Jesus veio para trazer libertação, Jesus veio para poder ali consolar os nossos corações. Jesus veio para obedecer a Deus e ali nos mostrar que nós temos um Pai celestial que cuida de nós, que faz tudo o que nós precisamos. Tudo que a gente precisar, tudo que a gente pedir, o Senhor vai nos dar. Na palavra de Deus vai dizer, em Mateus 7,7, a palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abre, e todo aquele que busca, ele encontra. Então, a gente não deve temer mal algum. Tudo que a gente pede para Deus, do que for da vontade dele, ele vai nos trazer. O que for da nossa própria vontade, da nossa própria carne, para o nosso bel prazer, Deus não vai nos dar. E o que ele tiver que esperar, né, ele vai pedir algumas coisas para a gente esperar. A gente vai esperar, a gente tem que ter paciência. A palavra de Deus diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, assim, Deus, ele vai nos ouvir. A gente tem que orar, a gente tem que crer, a gente tem que confiar, a gente tem que saber esperar em Deus, porque ele tem o melhor para a nossa vida. Algumas orações ele vai responder com sim, algumas orações ele vai responder espera, algumas ele vai ficar muito tempo calado, para a gente aprender a exercer a paciência, e algumas orações ele vai falar simplesmente não. Então nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Não somente falar, pedir e não ouvir. A gente tem que sentar, acalmar o nosso coração, ler a Bíblia e esperar a resposta de Deus. Porque em tudo, ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para a nossa vida. E quando nós passamos por aflições, por situações difíceis, por reveses, por lutas, olha, pode ter certeza que fomos nós mesmos, na maioria das vezes, que buscamos, que nos metemos em confusões, em situações que a gente acaba trazendo essas lutas para a nossa vida. Porque Deus não vai mandar coisas ruins para a nossa vida. Deus está ali para nos abençoar, para nos ajudar. Muitas lutas a gente que corre atrás. A gente que se envolve com muitas coisas, nem percebe. Algumas enfermidades a gente não cuida direito do corpo, não trata, não cuida, não se alimenta direito, e a gente acaba trazendo as enfermidades. Claro, salvo de coisas que você já nasce, né? Tem pessoas que já nascem deficientes visuais, já nascem deficientes físicos. Tudo isso tem motivos, na Bíblia tem escrito, tem maldições hereditárias, tem situações que veio por uma situação que aconteceu com a mãe, com a avó, aí vem aquelas situações para a nossa vida também. São calamidades, algumas coisas são calamidades. Algumas coisas Deus permite, Ele tem um motivo para todas as coisas. Mas nós não devemos nos entristecer, porque eu vejo muitas pessoas deficientes visuais louvando e glorificando o nome do Senhor e pregando a palavra de Deus. Eu vejo pessoas deficientes físicas, algumas sem os membros, né? Sem os braços, sem as pernas,
pregando a palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor. Pessoas que não se deixaram abater pela situação que ela nasceu. A pessoa nasceu sem os braços e sem as pernas, ela só tem o tronco e a cabeça. Pessoas, tem um evangelista muito famoso, que ele é casado, ele tem 4 filhos, e ele é um evangelista. Ele prega a palavra por todo o mundo, e ele faz várias atividades. Então assim, a gente não deve colocar culpa em Deus das nossas dificuldades. A gente tem que crer que Ele vai nos abençoar e a gente vai melhorar. As coisas vão melhorar e a gente vai receber o milagre dele. Amém? Que tudo que Deus tem para nossa vida é bom, perfeito e agradável. Graça e paz. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus.